A gente volta a trazer o mercado do café em destaque aqui no Agricultura BR. Nós já trazíamos agora há pouco o mercado do café arábica, do robusta também em queda. E a gente tem visto o seguinte, nós temos um estoque global, principalmente do arábica, baixo e um andamento da colheita no Brasil. Para falar a respeito deste tema, nós vamos conversar ao vivo agora com o Eduardo Carvalhais, que participa pela internet aqui do Agricultura BR, no canal do Boi. Carvalhais, sempre um prazer conversar contigo. Quais são os cenários que nos trazem para uma alta como essa dessa última segunda-feira, uma queda que a gente tem acompanhado agora, tanto em Nova York quanto na Bolsa de Londres, para a arábica e para a robusta? Isso está ligado a estoque e também expectativa de oferta, Carvalhais, a outros elementos? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. O pano de fundo, em nossa opinião, são os baixos estoques em todo o mundo e o consumo que vai bem. Continua crescendo a uma velocidade menor que antes da pandemia, mas cresce, e agora novos mercados como a China, como a Indonésia também crescendo, tudo isso faz esse quadro. Você junta o fato dos problemas climáticos todos que existem no mundo, você veja que o Brasil agora com temperaturas altas ainda nesse início de inverno, chover, é uma época de pouca chuva nas regiões de café, mas temperaturas altas dão uma evaporação maior, já há uma preocupação de como é que será o início das chuvas lá em setembro, com a chegada do Laninha, vai atrasar, como atrasa em outras ocasiões, porque se der atrasar a entrada das chuvas em setembro, vai ficar uma situação bastante difícil para a safra 2025, que se conta com uma safra maior. A atual safra, justamente aqueles períodos fortes de calor, em outubro do ano passado e depois durante esse verão, nós tivemos chuvas, mas temperaturas médias bastante altas sobre os cafezais. Isso está refletindo agora na colheita, que vai mostrando que há uma quebra na colheita, principalmente no tamanho dos grãos, pouca peneira 17 e 18. A colheita avança bem agora, a partir do mês de junho, agora todo nesse mês de junho, e já vai dando um quadro de que vai haver uma quebra. Não dá para saber qual vai ser a quebra no arábica, qual é a quebra no conilon, mas nós vamos ter uma quebra. Num cenário de mercado de café, onde os estoques já são baixos, isso preocupa. E traz também bastante espaço para especuladores, para fundos de investimento com interesses de curto prazo, e você assiste isso. Ontem uma alta espetacular, forte, explosiva, e hoje o mercado retornando. No caso do robusta está caindo mais do que subiu ontem, não fechou ainda, vamos ver como é que fecha. E no arábica é uma queda, ainda sobra uma boa parte da alta de ontem, mas uma queda. E nós vamos continuar assistindo muito isso. Não tem café sobrando, o consumo vai bem, o produtor vai aproveitando os dias de alta e vendendo café, mas com muita preocupação. Você junta também com a situação da economia no Brasil e no mundo, juros altos lá fora, aqui também com o nosso presidente cada vez falando uma coisa que traz sobressalto à economia brasileira. Tudo isso faz também com que o produtor venda com calma. Ele não quer vender ele acha que é bom ficar com café, e ele vende para cobrir os custos de colheita, vai cobrir os custos deles com as vendas nos dias de alta, mas tudo isso leva a essa incerteza que tem feito com que em alguns dias exploda o mercado para cima, ou outro dia você tem uma baixa muito forte. Eu repito que, na nossa opinião, isso vai continuar, não há jeito. A produção mundial é estimada esse ano pelo USDA é um pouco acima do consumo mundial, mas são números pequenos, 4, 5, 6 milhões de diferença, dentro da margem de erro de uma estimativa de produção mundial, de consumo mundial. Ou seja, vai continuar essa instabilidade, essa precariedade entre produção mundial e consumo mundial. E isso é um prato ideal para quem especula, né? É o que nós assistimos ontem e hoje. Carvalhais, um dos fatores que você citou, né, há uma certa insegurança no Brasil sobre o ponto de vista do mercado financeiro e que tem trazido, por conta dos fatores que você acabou de citar, uma disparada para o dólar. Eu nem diria que é uma disparada para o dólar, porque o dólar está mais forte no mundo todo. Mas aqui no Brasil nós temos uma moeda que se desvaloriza muito, um ativo que está se perdendo, que vale cada vez menos. E quando a gente pensa em um mercado de exportação,
como soja, como milho, carne bovina e café, a gente sabe que o dólar tem um peso importante sobre essas negociações. Como é que o dólar tem influenciado hoje na formação de preço para o cafeicultor nacional? Bom, o dólar subindo, sobra mais reais na mão do produtor. E o interessante é que com essa escassez de café do mundo, essa falta de estoques, nós temos assistido essas altas fortes, às vezes em dia em que o dólar está subindo também, né? Os preços aqui têm variado muito em reais. Ontem se praticava preço para cafés arábicas de boa qualidade a fino acima dos R$ 1.400, mas mesmo assim muitos produtores resistiam, já pediam R$ 1.500. E nós vamos assistir isso, eles ficam inseguros, não sabem o que vai acontecer com o dólar no mês que vem, falam que a inflação pode voltar devido aos déficits crônicos da economia brasileira. Se assiste lá fora um dia o dólar se enfraquecendo, outro subindo perante uma cesta de moedas. Tudo isso traz insegurança, não é só para o café. E no café se junta com esse problema básico, esse problema de fundamentos, que, ou seja, que nós gastamos nos últimos 20 anos, aos poucos, tudo que existia de estoques de reserva no mundo, e o mundo agora, o consumo mundial, vive praticamente da produção do ano. Com os problemas climáticos e esses eventos climáticos extremos se repetindo, está aí o quadro feito para esse sobe e desce, como eu falei. Não há outro jeito. Agora sim, o dólar também influencia e tem feito com que chegue mais reais à mão do produtor. Mas esse mesmo dólar também acaba subindo com os custos de produção do café brasileiro, por causa do preço do fertilizante, do defensivo agrícola, de máquinas. Tudo isso acaba subindo também junto com o dólar, né? Não é só o preço do café que sobe quando o dólar se valoriza e a nossa moeda se desvaloriza.